Hello, students. Welcome back. How are you? Como vai? Are you good? I'm good too. Tô bem também. Ok, vamos lá. Book me, page 20, página 20, ok? Nunca pronuncie a letra G, tá? Quando você for falar o ING. No português, isso é a terminação ando, indo. Comendo, acordando, fazendo, almoçando, fazendo, indo, ok? São essas terminações aí do português. Então vamos lá, tá? Book me, page 20. Você estava acordando às 6? Were you waking up at 6? Were you waking up at 6? Were you waking up at 6? Na hora de escrever waking, tira o E, tá? Você estava fazendo jantar? Were you making dinner? Were you making dinner? Você estava almoçando ao meio-dia? Were you having lunch at noon? Were you having lunch at noon? Você não estava almoçando ao meio-dia? Weren't you having lunch at noon? Weren't you having lunch at noon? Você não estava fazendo tudo? Weren't you doing everything? Você não estava indo trabalhar? Weren't you going to work? Eu estava indo trabalhar. I was going to work. Eu estava respondendo. I was answering. I was answering. Eu estava tomando café da manhã com... E fala alguém aí, por exemplo, I was having breakfast with your dad, com seu pai. Eu estava tomando café da manhã com a sua mãe. I was having breakfast with your mom. Eu estava viajando ao exterior. I was traveling abroad. Eu não estava viajando ao exterior. I wasn't traveling abroad. Eu não estava viajando pelo mundo. I wasn't traveling around the world. I wasn't traveling around the world. Ok? E assim vai. Vamos continuar aqui, tá? De maneira isolada. Talk to me, conversar comigo. Talk to me, conversar com você. Talk to you, ou vocês, tá? Vai depender do contexto. Talk to you. Conversar com eles, com elas. Talk to them. Talk to them. Ter que ajudar. Have to help. Have to help. Have to help. Have to help. Ok? Have to help. Gostar dele. Like him. Like him. Ou, quando for falar gostar, eu gosto dele, por exemplo, rápido, I like him. Like him. Tudo junto, like him. Precisar de mim, need me. Need me. Querer uma caneta, wants a pen. Wants a pen. Responder a questão, a pergunta, answer the question. Answer the question. Assistir um filme, watch a movie. Watch a movie. Vamos para os exemplos aqui, ó. A que horas você estava fazendo o jantar? At what time were you making dinner? At what time were you making dinner? Quando você estava conversando comigo? When were you talking to me? When were you talking to me? Por que você estava fazendo o jantar? Why were you making dinner? Why were you making dinner? Onde você estava assistindo o filme? Where were you watching a movie? Where, com H se fala where, sem H se fala were, tá? Onde você estava assistindo um filme? Where were you watching a movie? Where were you watching a movie? Com quem você estava indo trabalhar? Who were you going to work with? Who were you going to work with? O com sempre fica no final, a regra do idioma, tá? É bom que você faça seus exemplos. Por exemplo, com quem você estava fazendo o jantar? Who were you making dinner with? Com quem você estava conversando? Who were you talking with? Por exemplo. Quem você estava respondendo? Who were you answering? Who were you answering? Em que lugares você, ou em quais lugares você estava indo? What places were you going? What places were you going? Pause e fale na sua velocidade. Eu estava fazendo o jantar às 7 da noite. Eles não têm 19, tá? Então você tem que falar 7 p.m. Às vezes nem precisa falar p.m., porque se é o jantar, é em qual período do dia? À noite, ok? Em qual período de tempo, né? Melhor dizendo, à noite. Eu estava fazendo o jantar às 7 da noite. I was making dinner at 7 a.m. 7 a.m. não, se você aprendeu aí, tá correto, tá? 7 a.m. é 7 da manhã, eu que falei errado. I was making dinner at 7 p.m. I was making dinner at 7 p.m. I was making dinner at 7 p.m. Sempre fala tá? No lugar desse aqui. Eu estava conversando com você antes de ontem. I was talking to you the day before yesterday.
I was talking to you the day before yesterday. Porque eu estava com fome. Because I was hungry. Because I was hungry. Fala-se because também, tá? E mais rápido, né, linguagem formal das ruas, você pode falar cuz ou cos, como tem nas letras de música aqui no YouTube, aqui, como você vê. Cuz I was hungry. Cuz I was hungry. Ok? Porque você estava fazendo jantar. Cuz I was hungry. Porque eu estava com fome. Eu estava assistindo em casa. I was watching at home. I was watching at home. Eu estava indo trabalhar com meu amigo ou minha amiga. I was going to work with my friend. I was going to work with my friends. Eu estava respondendo o professor. I was answering the professor. I was answering the professor. Ok? Professor de universitário, tá? Teacher é em outras ocasiões. E na escola você sempre fala Mister ou Mrs. e fala o sobrenome da pessoa. É assim que eles tratam os professores lá, tá? E na universidade se fala professor. Eu estava viajando. I was traveling. I was traveling. I was traveling. Negatives. Translate the negatives below. Traduz as negativas abaixo. Eu não estava acordando às 5 da manhã. I wasn't waking up at 5 a.m. Isso mesmo, tá? Quando você fala rapidamente, nunca fala o T, não. É I wasn't. E o ING já falei, né? Não fala o G. Escreve, mas não fala. I wasn't waking up at 5 a.m. I wasn't waking up at 5 a.m. Eu não estava me levantando quando o alarme tocava, quando o despertador tocava. Cada um fala de um jeito. I wasn't getting up when the alarm clock went off. I wasn't getting up when the alarm clock went off. Eu não estava fazendo jantar. I wasn't making dinner. I wasn't making dinner. Eu não estava tomando café da manhã em casa, já que eu não tive tempo ou não tinha tempo. I wasn't having breakfast at home since I didn't have time. I wasn't having breakfast at home since I didn't have time. I wasn't having breakfast at home since I didn't have time. Eu não estava indo trabalhar com meu amigo. I wasn't going to work with my friends. I wasn't going to work with my friends. Eu não estava respondendo ninguém. I wasn't answering anybody. I wasn't answering anybody. I wasn't answering anybody. Eu não estava indo a lugar algum. I wasn't going anywhere. I wasn't going anywhere. Para transformar isso em perguntas negativas, só vim aqui no bloco e o raciocínio óbvio, né? Eu troco o were pro weren't. Ok? Você não estava fazendo jantar? Weren't you making dinner? Não estava conversando comigo? Weren't you talking to me? Você não estava fazendo jantar? Já falei aqui, né? Weren't you making dinner? Você não estava assistindo o filme? Weren't you watching a movie? Ok? E assim vai. E nobody aqui está apenas se começar a conversa afirmando. Por exemplo, eu tenho ninguém. I have nobody. Automaticamente no português você coloca o não aí, né? Eu não tenho ninguém. Até porque é estranho, eu tenho ninguém. Mas ó, no inglês eu começo afirmando. I have nobody. Mas eu posso falar, você pode falar. I don't have anybody. Anybody, ok? O sentido é o mesmo. Eu vou ao lugar algum, está afirmando. I go nowhere. I go nowhere. Se for negativa, I don't go anywhere. I don't go anywhere. Por causa, já que eu começo negando, a palavra tem que começar com o famoso N, tá? Ok? Like, quando... Anotações, like, quando acrescentamos ing, removemos a letra E. Que nem vimos aí, né? Liking, having, tá? Ver, sim. Aí, no caso do ver, como termina com dois Es, aí eu mantenho. Tá? Se o verbo terminar com dois Es, eu mantenho, que nem o se. Verbos terminados em consoante, tá? Eu dobro a consoante. Chamamos de sigla CVC, consoante, vogal, consoante. Exemplo, gets termina com T, né? Consoante, vogal, consoante. Eu dobro o T e acrescento ing. Temos uma palavra monossilábica aqui, que é stopping, né? Então, você faz isso também, como grab, que é agarrar, tá? Agarrar, você dobra o B e o P e coloca aí o ing, ok? Palavras para você criar frases aí, ó. Connecting words. Também, also. Depois, mais tarde, later. Depois disso, after that.
Assim que, as soon as. Antes disso, before that. Já que, since. Quanto, how much. Quantos, quantas, how many, quantas frases, how many sentences, ok? Quais lugares, what places, ok? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next class.